Ler Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Você vai ler no verso. Se você quiser procurar de trás para frente, é melhor, porque é o último capítulo. E se você quiser que eu facilite, Josué está aí antes de Juízes e um pouco depois dos livros de os Pentateuco. Está nesse meio aí assim, mas todos já encontraram, né? Vamos ler juntos? Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: eu vou ficar de pé. Diga para quem está do seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 24, nós podemos ler a partir do verso 14, que assim está escrito. Glória a Deus. Sempre quero instruir ao irmão do teclado que nunca se exceda ao microfone. Amém? Músico. Ontem, essa noite, nós tivemos, né, irmão? Nós tivemos uma aula. Não, eu posso contar para a igreja toda, porque todo mundo que está aqui estava lá essa noite. Nós tivemos uma aula, não foi? Nossa, que coisa, sacro, né? Nós, músicos, maestros. Que coisa maravilhosa! E hoje tinha violino, um senhor com 99 anos, com violino, tirando um som muito maravilhoso. Nossa, eu fechei os olhos e falei, meu Deus, coisa linda. Eu amo a música, né, disciplinada. Não, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 14, do livro de Josué, capítulo 24, que assim está escrito. Vamos ler responsivo. Eu leio o 14, vocês o 15, e nós podemos ler, deixa eu ver até que verso nós podemos ler. Deixa eu ver aqui até que verso nós podemos ler. Até o verso 25. Podemos ver até o verso 25. E assim está escrito. Hoje, olhe para quem está ao seu lado e diga: hoje é culto da família. Diga: culto do lar, culto da casa, culto do governo. Culto do lar, da casa, culto da família, culto do governo. Isso aqui tudo significa, né, uma casa que tenha um macho, uma fêmea e a sua prole, ou agregados. Pessoas que sejam adotivo ou criados. Tudo isso é um governo, é uma casa, é uma família. Eu errei na conta dos meses, mas eu pedi ajuda. Eu não pedi ajuda? Então eu não errei. Quem pede ajuda erra? Não. Irmão, me tira daqui que eu estou enforcado. Essa pessoa está errada? Aí mesmo que ele morra, errado é quem não cortou a corda. Errado é quem não socorreu. É isso aí que falou ali. Errado é quem não socorreu. Eu falei, gente, me ajuda aí. Mas vamos ler, assim está escrito. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais,
da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteceu que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. O Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, de que vós escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: somos testemunhas. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué a aliança com o povo, e pôs os estatutos direito em Siquém. Vocês olham em pé. Deus, nosso Pai, Aleluia. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, Deus dos profetas, Deus dos generais, Deus dos comandantes, Deus também de Josué, Senhor dos apóstolos e Deus dos nossos dias, Senhor dos últimos momentos, Senhor Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo que aqui está. Pai, a Ti, Senhor, em Ti está a nossa esperança, Pai. E para Ti, Senhor, esta noite há uma adoração neste lugar. As nossas vozes, ó Deus, se preparam neste lugar para adorar um Deus que ainda hoje, nesses dias tão ruins, ó Pai, procura os adoradores, procura os homens e as mulheres, ó Deus, que ainda se abstêm das suas vidas, ó Pai, do seu conforto, para, ó Deus, trabalhar para Ti, te servir, ó Deus, e procurar os serviços, ó Deus, da Tua casa e do Teu reino. Senhor, muito obrigado por esta noite, por esta igreja, pelo Teu povo, Senhor. Como é adorável este lugar, como Tua face, ó Deus, é proclamadora, ó Deus, da justiça e do bem dos céus aqui na terra. Santo Deus, a Ti adoramos, Pai, e por isso Te louvamos, Senhor, e oramos desta forma no nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Digam amém. Amém. E tome seu assento. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui um famoso verso de
desse comandante, que ele, no dia de um concerto, em os tempos de um concerto com Deus, ele chama o povo, como já era cobrado, já lhe tinha passado algumas experiências, servindo como de diante de um grande homem, servindo como assistente, e agora um homem responsável, um homem que era responsável. Diga para quem está do seu lado: eu sou responsável. Eu vi um barulho tão pequeno, nossa, parece que alguém estava ali cochichando. Diga: eu sou responsável. Um barulho mais animador. E esse comandante, no capítulo 24, no verso 15, tem uma frase muito famosa que as pessoas dizem em algumas, né? E eu tenho ouvido ultimamente, nos dias em que eu tenho lido e Deus tem posto essa palavra no meu coração, exatamente para esses dias onde a gente fala tanto de governo, né? Aonde hoje é o culto do governo principal da terra, o governo que foi instituído e que nunca faliu. A família não está em falência, elas podem estar em crise em alguns meios, mas diante da face do Senhor, a família continua de pé, a família continua marchando, a família continua com esperança, a família continua de cabeça erguida, a família continua alegre, a família continua feliz, a família continua esperando em quem tem que esperar, a família continua sendo protegida. A família não precisa de lei, como algumas instituições que se levantam no nosso país e que precisam de fazer leis para poder sobreviver. Nós não precisamos de lei, porque nós já temos a nossa lei. A família é protegida, a família é amada, a família é velada, a família é venerada, a família é guardada. Portanto, a família não precisa de fazer lei a favor da família, porque nós já temos o Criador e que tanto vela por essa instituição chamada família. E lendo esses textos e inclinando, né, a esse momento, Deus falava comigo quanto a nossa responsabilidade, porque e cada vez que eu observava, né, eu via como nós puxamos a palavra de Deus para o nosso próprio privilégio, ora, né? E às vezes tem até ditados também. Nós já, ora, estudando na escola dominical, nós falamos sobre isso. Deus sabe todas as coisas, só quando estamos errados. A gente até ri, né? Chegou atrasado em algum lugar, Deus sabe todas as coisas. Ah, irmão, ora por mim, porque Deus sabe todas as coisas, né? E eu e a minha casa servimos ao Senhor. É isso? Porque, irmãos, lá em casa todo mundo é evangélico. Eu posso dizer hoje, e meu marido aceitou Jesus, ou meus filhos aceitaram Jesus, e meu esposo aceitou Jesus, e eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, e a festa segue. Não é isso? Mas você vê em todas as colocações, eu procurei 3 versões, e Josué está em um grande concerto, e nesse concerto que Josué vai fazer agora, em que muitas pessoas, quando está fazendo um concerto com Deus, a pessoa está dizendo: olha, eu vou pôr o meu nome lá porque eu quero ser promovido na empresa que eu trabalho, e eu quero ganhar mais. Outro está dizendo: ah, não, eu vou a essa campanha porque eu vou botar o meu nome lá, que eu quero trocar de carro, eu quero o carro do ano. E outro está dizendo: eu quero uma, a gente já até deu nome, né? Porta de emprego. Porta de emprego. Daqui a pouco vai ter também a porta do carro novo, né? Campanha da porta do carro zero. E é tantas campanhas, né? E quando nós nos consertamos diante do Senhor, a gente também faz promessas ao Senhor, não é isso? Fazemos promessas ao Senhor e prometemos coisas que nem sempre podemos cumprir.
E nesse concerto aqui entra várias promessas. O povo está dizendo: olha, nós não vamos largar o nosso Deus, nós não vamos largar o nosso Deus. Mas era melhor, em alguns momentos, que esse povo, porque você vê que o comandante, ele está cobrando. Aquele era um homem muito sério, Josué era um homem muito sério. É que em muitos momentos da nossa vida, a gente pega esses personagens da Bíblia, que eram homens muito sérios, severos, homens riquíssimos, e que não trocavam a sua riqueza pelas coisas do mundo. Ora, a gente vê uma adoração de Davi, ou frases de Davi, e a gente não para pensar: meu Deus, quem disse isso foi Davi. Nossa, mas quem foi que falou isso? Quem falou isso foi Davi. Quem era Davi? Davi era um rei que venceu todas as guerras. Nenhuma guerra Davi perdeu. E era um homem quebrantado e servo do Senhor. Hoje a gente vê o Bill Gates, nós crentes da Assembleia de Deus, temer evangelizar e falar para ele: olha, meu filho, Jesus quer salvar a tua alma. Ou então chegar com seus santos na vida, ou para qualquer um outro aí muito rico, ou um ator, uma atriz de televisão, e tem vergonha de falar: o Senhor Jesus te ama e Ele quer te levar para o céu. Mas naquele tempo tinha muitas pessoas muito ricas e muito poderosas, que eram simples, singelos, quebrantados de coração, servos do Senhor, temente a Deus, submisso ao Senhor e submisso ao serviço da casa do Senhor também. E esse comandante era um homem temente ao Senhor. E nesse grande concerto, nenhum outro, se você observar, os concertos eles passaram pelo crivo que passou esse concerto. Porque esse homem agora, ele vem dizer: olha, vocês amam a outros deuses. Ou ele podia inclinar isso para o seu rebanho, para o seu gado, para a sua fazenda, ou para o seu próprio comando, para a sua autoridade, para várias outras coisas, como hoje tem muitas igrejas que elas se preparam e convidam muita gente e fazem promoções para coisas materiais, e que nós sabemos disso. Nem sempre é para dizer: olha, irmãos, nós vamos dobrar o joelho e nós vamos clamar ao Senhor pela presença dEle, nós vamos clamar por cura e pela presença do Senhor e por quebrantamento na nossa vida, na nossa igreja. Quebrantamento para pelo menos um ano, durante 12 meses, não acontecer nenhuma dissensão entre os irmãos. Esse demônio vai fugir da igreja. A nossa igreja tem 1000 pessoas e durante um ano ninguém vai discutir, vai ter discussão com ninguém. Vamos ter harmonia, e nós precisamos disso, e dobrar o joelho e clamar isso. Mas a gente vê vários movimentos para várias outras coisas. E o que esse comandante chama a atenção é que tem um verso, uma frase muito famosa, enquanto ele está dizendo: olha, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, parece, né? Não parece mal? Você entra no hospital, aí vai orar pelos enfermos. Hoje eu vou lhes despertar uma coisa. Quando você entrar no hospital para orar pelo enfermo, procura o diretor do hospital ou a diretora do hospital. Porque sim, aquela pessoa pode estar mais enferma do que aquele que quebrou a perna. Aquele diretor pode estar mais enfermo do que a sua tia ou seu filho que está lá naquele hospital. E Deus quer sarar as nossas autoridades. Às vezes a única enfermidade que tem na tua casa é o dedo
daquela criança que está quebrada naquele hospital, mas a família da diretora está se perdendo. E nós entramos com uma visão de que eu vou orar pelo meu filho, e ele bota no Face: pastor, ora pelo meu filho. Revoluciona a igreja para orar, não é errado isso, mas o que o Espírito Santo tem me despertado é para esses grandes comandos, as grandes autoridades. Como é que estão os seus governos? Como é que estão as suas casas? Como é que estão a sua família? Como é que estão? É isso que hoje o Espírito Santo captura cada um de nós e denuncia alguma coisa na nossa vida. Aí esse comandante, ele vai querer que esse povo se apresente com uma decisão. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, aos deuses dos vossos pais, declarem hoje, porque hoje é o dia do concerto. Fazer um concerto hoje, né? Como fosse um concílio, né? Onde alguma coisa é mudada, um concílio onde as promessas devem ser cumpridas ou elas vão ser observadas. As vossas promessas serão observadas a partir de hoje. Alguma coisa que irá ser passado em branco. Parece, irmãos, aos olhos, né, servir aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dali do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vocês estão sujeitos a escolher devido ao que podem perder. Lembra das escolhas daqueles que estavam diante do ceguinho do tanque de Siloé e teimosamente conversava com ele e insultavam ele, porque sabia que se falasse a verdade seria expulso da sinagoga. E ele não abre mão. Ele diz: olha, foi ele que me curou, foi o profeta que me curou, foi um homem assim que me curou. Mas ele não podia fazer, ele me curou. Mas quem é esse? Deus. Mas você não é pecador? Sou pecador. Mas está escrito que Deus não ouve pecadores. Não ouve pecador, mas aquele que crê, tem fé e nele confia, a esse que ele ouve, e ele me curou. E aí os pais ficaram na sinagoga, mas aquele homem foi expulso. E o que Josué estava nessa hora era mais ou menos isso, irmãos, querendo dizer: olha, porque nós precisamos hoje estar diante do Deus verdadeiro. Era a frase de Josué: Deus verdadeiro com conserto. Nós vamos estar diante do Deus verdadeiro com conserto. Então, como habitais, porém, aí ele diz assim: em cujas terras habitais, porém eu e a minha casa, aí é onde me chama a atenção, serviremos. Diga assim: futuro. Diga assim: uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu e o meu comando, os que ouvirem o meu comando, vamos servir ao Senhor. Eu e aqueles que me ouvirem, serviremos ao Senhor. Eu e a minha fazenda serviremos ao Senhor. É isso que ele está falando. Eu e o meu campo, os grãos do meu campo vai estar a serviço do Senhor. Ou seja, haverá dízimo e haverá oferta. Haverá entrega de animais para os sacrifícios e haverá temor ao Senhor. Quanto a alguns que me procurarem com o meu comando, eu estarei servindo prontamente diante do Senhor. É isso que Josué agora está apontando para esse povo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque naquele instante trata-se de um concerto e trata-se de um concílio que, como ele vai ficar ali naquela hora, parte do princípio de que após aquilo
é que nós vamos praticar. Culto da família hoje. O que eu falei? Culto da casa, culto do lar, não é isso? Culto do governo. Hoje no seu governo, faça um propósito com Deus hoje. Glória a Deus. Levante assim sua mão para você apontar um dia, né? Apontar um momento na tua vida, né? Um propósito, um novo propósito para a tua casa, para o teu governo, para a tua autoridade, para a tua saúde, para o teu vigor, para os teus livramentos, para a prosperidade, para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para a tua visão, para que você entre num lugar desse e entenda que às vezes um está enfermo com a perna quebrada e outro está com a família quebrada. Às vezes a autoridade daquele lugar está com a família destruída e nós precisamos estar com os olhos e os ouvidos espirituais, com a consciência espiritual atenuada ao que Deus quer fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, as promessas de vocês, este líder ele está dizendo, quanto às promessas de vocês, eu não sei se todos vão cumprir, porque eram tantas promessas e quebravam. É conserto no ano, chegando no final do ano, quebra, né? É promessa que diz que vai fazer, mas daqui a pouco não chega, né? É alguns que diz que vai estar, mas daqui a pouco não está. É alguns que diz que está, como é que é o ditado? Com nós, estamos juntos e que não está junto, né? E leva sempre num ditado e tal. Mas nesta noite a palavra de Deus inclina exatamente para nos estruturar o que aquele comandante disse. Eu e a minha casa, após esse concílio, após esse concerto, após esse ponto de hoje, após o que está sendo decretado hoje, serviremos, vamos estar a serviço, não é observaremos, não é assistiremos, não é olharemos, não, é serviremos, é diferente. Queremos estar a serviço do Senhor, servos do Senhor, sujeitos ao Senhor, submissos ao Senhor. Por quê? Porque nada é melhor na vida de uma criatura do que servir ao Criador. Glória ao nome do Senhor, Deus, Senhor Jesus. Glorificado é o teu nome, Pai eterno, dono da família. Glória a Deus. O que construiu a família, as ordens de uma casa, as ordens de um governo, o governo principal do mundo, o governo principal da existência da humanidade. É tanto que tanto Pedro quanto Paulo, eles dão ênfase ao homem de Deus que quer pregar no altar, ao homem de Deus que diz, olha, deixa esse grupo de 3 ali que eu vou tomar conta, deixa esse tempo que eu vou cuidar dele, deixa aquele galpãozinho ali, que eu vou botar um púlpito lá e vou começar a pregar lá. Paulo e Pedro observam bem essas pessoas e diz, olha, pode um homem cuidar da noiva, pode um homem cuidar da esposa de uma pessoa igual a Deus, é que ele dá o nome de igreja. Pode alguém cuidar da igreja não cuidando da sua própria casa? Porque aqui é o nome que está, eu e a minha casa. Aí ele faz uma promessa. O que está aqui, a declaração é de uma promessa, não é como muitos dizem que agora a partir de hoje vocês vão estar bem atenuados e prestar atenção quando alguém falar. É porque, irmãos, lá em casa todo mundo aceitou Jesus e agora eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é servimos. É após esse ponto, há uma promessa de serviços a Deus. O comandante agora ele está refletindo
nas suas falhas, Ele está refletindo em tantas coisas que deixou de fazer, tantos serviços que deixou de executar, tantas vezes que deixou de se expor para que fosse usado na casa do Senhor, porque ainda, irmãos, na casa do Senhor, ainda nesse reino, ainda nesta vinha, prevalece aquilo que está escrito, e eu creio muito no que está escrito e dou ênfase aos ensinamentos do que está escrito. Grande é a seara e ceifeiros trabalhadores, a mesma coisa. Vou repetir para que toda a igreja interaja. Grande é a seara e é mesmo. E essa palavra, ela ecoa toda a vida. Essa palavra pode ser pregada toda a vida. Você vai chegar em todas as igrejas e vai dizer: poucos são os ceifeiros. A seara é grande. Por que, irmãos? A promessa de Cristo Jesus, que Ele diz, né, é que todos, tudo de Jesus é todos. Todos quanto tomarem. Todos quanto tomarem. Pai, eu não oro por estes. Olha só, ele orando pela igreja primitiva. Pai, eu não oro somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Sempre foi todos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para todos os, plural. Na palavra de Deus você não encontra singular. Raramente você encontra uma frase no singular. Todos foram destituídos da glória de Deus. Aí lá em cima e faz uma promessa. Porém, assim como por um todos foram destituídos, assim também por um todos serão restituídos à glória de Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Todos foram e todos têm a mesma probabilidade. Aí Paulo diz: grego, bárbaro, estrangeiro, línguas, nações, todos têm. Todos têm. Aí hoje eu estava até falando, para ver onde eu encontrei um texto sobre o pecado da vitimização. Há um pecado tão grande quando você diz assim: ai meu Deus, mas aí, pastor, tadinha de mim. Você se vitimizando para... Qual seria a palavra certa? Para incriminar. Quando você se vitimiza, você incrimina. Sabia disso, irmão? Nunca se vitimize porque você está incriminando. Se tem vítima, tem. Se tem vítima, tem criminoso. Se tem vítima, tem criminoso. Não se vitimize, porque há um pecado de vitimização. Diga: sempre seja justo ao que você fez. Lembra do ladrão da cruz? Dos dois ladrões da cruz? Um se vitimava e o outro dizia: não, nós pecamos, nós estamos errados. Ele está certo. Ele está certo. Ele está certo. Ele não pecou. Esse não pecou. Ah, mas ele não podia livrar a gente daqui. E se ele também é tão santo assim, por que ele não desce daí para salvar a gente?
Jesus Cristo, se ele descesse da cruz, eu e você estávamos perdidos. Foi na cruz que ele nos salvou. Aquele não entendia, porque ele não tem mente de Cristo, ele não tinha visão de Cristo, ele não era livre, ele não era simples, ele não era humilde, ele não queria ser servo. Aquele ladrão que foi para o céu, naquele dia, ele já estava a serviço do reino de Deus na própria cruz. Por isso que o Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo. O Senhor vai chamar alguém que não é servo? Ele vai chamar alguém que não é servo? Não vai. Ele já estava a serviço do reino, porque ele estava sendo compreensivo, compassivo. Ele já estava pregando para o outro e dizendo: eu e você, que somos contraditores, nem assim você fica quieto, nem assim você usa, olha, de respeito como esse que nada fala. Irmão, se vitimizar é crime. Tire esse pecado. Você fez alguma coisa? Assuma. Só olha, ele me deu um tapa, mas um tapa mesmo bem seguro. Eu não mereci esse tapa tanto assim, porque a coisa que eu fiz foi pouca. Aí seja justo no que você fez. Até reclamo pelo tapa, se for muito exagerado, entendeu? Mas digo, olha, porque eu irritei ela. Eu fiz assim, assim, assim. Eu não sabia que ela achava tão ruim assim. Eu não sabia que ele achava tão ruim, eu não sabia que era tão difícil, mas seja justo na parte que trouxe o seu sofrimento. Não se vitimize, não, para que você tenha, irmãos, autoridade, igreja, para que você possa falar pela sua casa, para que você tenha sucesso no seu governo e no seu reino. Não seja vítima, seja uma Ruth. Eu não tenho nada. Eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não tenho sogro, eu não tenho irmão, eu tenho uma concunhada que, no linguajar jovial, meteu o pé e deixou eu e você sozinha, mas eu vou trabalhar. Com pouca força que eu tenho, eu vou trabalhar. Eu vou encontrar campo aí, vou colher espiga e vou trazer para nossa casa. A igreja está igual o carral. Vou trazer para a nossa casa. E tudo quanto ela colhia, teve um dia não que o rei Boaz deu ordem ao servo dos seus seguidores, servo dos moços, e disse: olha, deixa ela apanhar até entre as gazelas, faz o seguinte, deixa cair alguns molhos e não repreenda se ela pegar. E naquele dia ela levou tanta coisa que Noemi se assustou. Filha, onde você colheu tanto? E aquela casa não faltava nada. Casa, governo, sempre nós somos supridos, como somos simples. O Senhor abre as portas, o Senhor prepara todas as coisas. Hoje Deus nos deu uma ministração com uma responsabilidade do que é o pilar principal de uma casa, que é ter a sua casa como um governo seu. Você é responsável sim pela sua casa. Se for filho, você é responsável por obedecer seus pais. A responsabilidade de obedecer seus pais é sua. Você não tem que obedecer quando os tios mandaram obedecer. Não. A responsabilidade da sua casa, mulher, é sua. Você tem que se submissa à altura divinamente para que sua casa vá bem. Você tem que exercer exatamente o dom da sabedoria para edificar. Não é para fazer a casa. Quando se trocam os papéis, nada funciona numa família. A mulher não faz, a mulher edifica, o homem faz. O homem não edifica. Então não troque os papéis. Nunca troquemos os papéis para a edificação do nosso governo, da nossa casa, da nossa família. O que ele está dizendo, olha, quanto a vocês, eu não sei se a promessa de vocês está firme, porque são tantos concertos
Mas quanto a mim, verso 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por certo, esse homem sempre serviu ao Senhor, sempre foi um homem temente ao Senhor. Josué sempre foi um homem temente ao Senhor, até quando as coisas estavam muito ruins. Desde o início, quando as coisas estavam bem difíceis, foi um homem escolhido como obreiro, desde as suas atitudes, se não vitimizar. Vocês verem que o pecado da vítima, ele, aqui agora ele nem estava lembrando dessa passagem, não estava no tópico, mas você vê que Moisés, ele via 12 espias, eles viam 12 espias, aí volta 10 vítimas. 10 vítimas da violência, 10 vítimas dos gigantes, 10 vítimas dos homens incapazes de vencer, aí volta 2 talentosos, dizendo: olha, somos fracos, mas nós podemos vencer. Nós somos pequeninos, mas lá tem coisa valiosa.